Em junho de 2022, pesquisadores australianos descobriram um quasar que emite luz excepcionalmente brilhante. A visão impressionante foi gerada pelo buraco negro supermassivo. J1144 tinha uma massa de mais de 3 bilhões de sóis. A imagem mostra como um ponto azul radiante. Não é a primeira vez que os astrônomos encontram tais gigantes, mas este é especial. No universo conhecido, não existem buracos negros iguais ao J1144 em termos de apetite. A cada segundo, ele absorve uma quantidade de matéria equivalente à massa da Terra. Ele consome tanta matéria que seu horizonte de eventos é excepcionalmente amplo. As órbitas de todos os planetas do Sistema Solar poderiam caber dentro dele. Os cientistas concluíram que é o buraco negro que cresce mais rapidamente nos últimos 9 bilhões de anos. Um enorme disco de acreção vermelho quente formou-se ao redor de J1144, sendo vezes mais brilhante do que a luz de toda a Via Láctea. É tão brilhante que até astrônomos amadores podem vê-lo com um telescópio suficientemente poderoso. Quão perigoso é esse buraco negro e os milhares de outros buracos negros que podem estar muito mais próximos de nós? Quantos deles cercam nosso sistema solar ou estão mesmo por perto? E todos os buracos negros são iguais? Nem algumas delas estão vagando pelo espaço. E se uma dessas estrelas, com cerca de 20 vezes a massa do nosso Sol, explodir? Ela se tornará um buraco negro, mas não um típico. Existe uma categoria de buracos negros que não são estacionários. Eles são ejetados de suas posições por explosões cósmicas extremas ou outros fenômenos espaciais em grande escala. No espaço, nada está realmente imóvel. Até mesmo nosso sistema solar se move ao redor do centro da Via Láctea a mais de 788 mil km por hora. Mas alguns buracos negros rebeldes foram vistos se movendo a 5 milhões de quilômetros por hora. Os astrônomos acreditam que existam pelo menos 100 milhões desses buracos negros errantes aqui na Via Láctea. O buraco negro errante mais próximo de nós foi descoberto recentemente pelos cientistas e está atualmente localizado a cerca de 5.000 anos-luz de distância. Ele está na Arme do Carina Sagittarius da Via Láctea. Geralmente, os buracos negros são acompanhados por estrelas, mas esse não é o caso desse. O telescópio espacial Hubble também conseguiu medir diretamente a massa do buraco negro, que é cerca de 7 vezes a massa solar. Esse gigante está se movendo a cerca de 160 mil km por hora quando ocorre uma explosão massiva em uma supernova, que não é perfeitamente simétrica. Isso pode dar um impulso ao buraco negro recém-formado e fazê-lo vagar pelo espaço longe de suas estrelas circundantes. 5.000 anos-luz ainda é uma enorme distância. Recentemente, os cientistas descobriram um candidato a buraco negro com 10 vezes a massa solar, e agora se acredita que seja o mais próximo da Terra, a apenas cerca de 1.500 anos-luz de distância. Chamado de Gaia BH1, o buraco negro tem uma estrela companheira de massa e idade semelhantes ao Sol. Mas há mais. Essa estrela pode hospedar planetas. Ainda assim, os astrônomos acreditam que o buraco negro errante mais próximo de nós deve estar a cerca de 80 anos-luz de nosso planeta. Tudo bem, mas e se houver um buraco negro escondido no sistema solar? Não seríamos sugados. Os buracos negros não são aspiradores de pó gigantes. É um mito. Se o Sol fosse substituído de repente por um buraco negro com a mesma massa, a órbita de nossos planetas não mudaria. No entanto, de acordo com simulações, a atmosfera da Terra seria incinerada em segundos pelo calor do disco de acreção do monstro. Os oceanos evaporariam e o metal fundido se precipitaria do manto da Terra para o espaço. Então, o buraco negro despedaçaria nosso planeta. Mas para ser sugado por um monstro, teríamos que cruzar o raio de Schwarzschild, ou o raio do horizonte de eventos que circundam um buraco negro não rotativo. Existem também os buracos negros primordiais teóricos. Normalmente, os buracos negros vêm em tamanhos enormes, mas essa classe é realmente minúscula. Logo após o Big Bang, houve pequenas flutuações de densidade em todo o universo. Algumas regiões tinham um pouco mais ou menos de massa do que a média, e material em regiões com massa acima da norma poderia ter entrado em colapso para criar buracos negros em miniatura. Esses buracos negros primordiais teriam existido por muito tempo, e eles podem ser mais massivos do que uma estrela ou mais leves do que um cílio.
Embora as observações mostrem que, em regra, existem duas faixas de massa possíveis para buracos negros primordiais, estas são menores que a massa da Lua e algumas dezenas de massas solares. Buracos negros primordiais não nos ameaçam. Na verdade, se existirem, eles podem explicar parte ou toda a matéria escura que ajuda a manter o universo unido. Um estudante de doutorado da Universidade de Genebra tem trabalhado na formação de buracos negros primordiais após o Big Bang. O resultado é que pode haver centenas de vezes mais desses buracos negros no universo, e dado que são menos massivos que a Lua, toda a matéria escura pode ser explicada por sua existência. No entanto, uma massa tão baixa para um buraco negro significaria que ele teria menos de 1/10 do milímetro de diâmetro, ou cerca da largura de um fio de cabelo humano. Isso também significaria que os buracos negros primordiais deveriam estar em todos os lugares, incluindo nosso sistema solar. Um físico teórico de Harvard acredita que há um desses escondido na borda do sistema solar, afetando órbitas de uma variedade de objetos pequenos além de Plutão. Mas existem objetos de um nível seguinte. Eles são chamados quasares e são considerados alguns dos objetos mais destrutivos do universo. Mais de 1 milhão de quasares foram descobertos até o momento. Eles são núcleos galácticos ativos extremamente brilhantes, alimentados por um ou mais buracos negros supermassivos. Se um quasar ativo se aproximar da Terra, estaríamos em apuros. A galáxia mais próxima da Terra que tem um quasar, Markarian 231, está a cerca de 600 milhões de anos-luz de distância e está se alimentando de 2 buracos negros. Mesmo que, por algum motivo, ele cresça para um tamanho incrível, não alcançará nosso planeta. Eventualmente, seu buraco negro esgotará seu suprimento de gás e poeira. Então, como todos os outros, o quasar se apagará. Mas isso levará bilhões de anos. Quando os cientistas australianos descobriram o quasar chamado J1144, eles ficaram impressionados. Ele tem 500 vezes a massa do buraco negro no centro de nossa galáxia, Sagitário asterisco. O disco de acreção do buraco negro supermassivo que alimenta o quasar é o mais brilhante que os cientistas já observaram. Isso se deve ao evento do horizonte de eventos do buraco negro e à taxa extrema em que ele atrai matéria. Os cientistas acreditam que as propriedades de J1144 estabelecem um recorde que pode nunca ser quebrado. Buracos negros são difíceis de detectar, pois não emitem luz. Mas quando atraem matéria em direção ao horizonte de eventos, eles fazem isso tão rapidamente que essa matéria se transforma em plasma extremamente quente, o que emite luz em um anel ao redor do buraco negro conhecido como disco de acreção. E embora esteja localizado na constelação de Centaurus, a cerca de 7 bilhões de anos-luz da Terra, J1144 pode ser visto com um telescópio apontado exatamente para a parte certa do céu. Os cientistas quase esgotaram as regiões do céu onde buracos negros como este podem estar, mas as previsões mostram que pode haver cerca de 40 quintilhões de buracos negros no universo, que é apenas cerca de 1% de toda a matéria. Então ainda há uma chance de que um buraco negro maior e mais extravagante esteja lá fora em algum lugar. O quasar mais brilhante, J1144, não ameaça nossa existência, mas todos eles são seguros para nós? Se um quasar gigante brilhante aparecesse em nossa vizinhança, quase certamente engoliria todo o nosso sistema solar. Quasares emitem energias de 1 milhão bilhões ou mesmo trilhões de elétron-volts. Essa energia excede o total da luz de todas as estrelas de uma galáxia. Os objetos mais brilhantes do universo brilham de 10 a 100 mil vezes mais que a Via Láctea. Todos esses monstros cósmicos parecem um pouco assustadores, mas há realmente algo com que devemos nos preocupar? A maioria dos buracos negros está em um ponto do espaço e observa objetos que caem dentro do alcance de sua gravidade. Outro dos buracos negros mais próximos de nós, o V616 Monocerotis, está a mais de 3.000 anos-luz de distância, então mesmo que esse monstro absorva seu parceiro binário e expanda de tamanho, não nos afetaria. Mas existem objetos ainda mais misteriosos e mais poderosos lá fora no espaço. Além dos buracos negros e os quasares que eles produzem, conheço uma estrela de nêutrons. Ela tem um poder sem precedentes, que às vezes pode ser devastador para seus vizinhos. Quando uma estrela enorme com uma massa de mais de 10 sóis explode em uma supernova, nem sempre se transforma em um buraco negro. Se não tiver massa suficiente, seu núcleo se torna uma estrela de nêutrons.
Gás e poeira quente são comprimidos nessas estrelas de tal forma que é difícil imaginar. O telescópio de raio-x Chandra identificou uma estrela de nêutrons após a explosão da supernova Cassiopeia. O raio da estrela é de apenas cerca de 10 km. Uma estrela normal com essa massa teria um raio de mais de 1 milhão de quilômetros ou mais de meio milhão de milhas. Uma colher de chá de material de estrela de nêutrons pesaria cerca de 4 bilhões de toneladas, enquanto uma colher de chá de matéria solar, como a do nosso Sol, pesaria apenas cerca de 1,6 libras. Devido à incrível densidade de uma estrela de nêutrons, ela emite campos magnéticos incrivelmente fortes. Então, se colocássemos de repente uma estrela de nêutrons em nosso sistema solar, esses fortes campos magnéticos causariam um caos. Os planetas seriam jogados para fora de suas órbitas, e se uma estrela de nêutrons estivesse perto o suficiente da Terra, ela elevaria as marés tão poderosas que rasgariam nosso planeta. Felizmente, não há estrela de nêutrons em nossa vizinhança, embora recentemente astrônomos usando o telescópio de raio-x Swift da NASA tenham descoberto uma estrela como esta entre 250 mil anos-luz da Terra. Isso a torna a estrela de nêutrons mais próxima do Sistema Solar. Mas existem coisas ainda maiores e mais assustadoras no espaço. Galáxias frequentemente causam catástrofes cósmicas e podem até colidir com outras galáxias. Parece que deveria haver espaço suficiente para elas no espaço, mas muitas galáxias se aproximam tanto que começam a girar ombro a ombro. O telescópio espacial Hubble conseguiu capturar esse fenômeno. Esse triângulo do espaço profundo aparece como a brilhante galáxia espiral NGC 2445 à esquerda e sua companheira mais fraca, NGC 2444, à direita. A colisão causou a formação de estrelas em uma forma triangular rara. Um resultado semelhante espera a nossa galáxia. Os cientistas criaram uma animação para mostrar como a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda irão colidir. De acordo com os pesquisadores, a fusão começará em quase 5 bilhões de anos e terminará em 8 bilhões de anos. Isso resultará na formação de uma única galáxia gigante, frequentemente chamada de Milky Commodore. Provavelmente, o sistema solar permanecerá intacto na galáxia recém-formada, mas outras estrelas podem não ser tão afortunadas. Há cerca de 1 trilhão de estrelas na galáxia de Andrômeda e aproximadamente 300 bilhões de estrelas em nossa galáxia, então estrelas de ambas as galáxias podem ser lançadas em novas órbitas ao redor do centro galáctico recém-formado. E os dois buracos negros supermassivos no centro de cada galáxia provavelmente também se fundirão, formando um novo buraco negro muito maior. Os cientistas dizem que o processo já começou, e os fracos halos das duas galáxias já se tocaram. Hoje usamos a ciência para prever o futuro, e é incrível quantas novas descobertas estamos fazendo a cada dia. Portanto, fique atento aqui para ficar atualizado nas últimas descobertas espaciais. Obrigado por assistir.